E sejam muito bem-vindos a mais um Pode Mais a Van. E hoje, com um assunto que é de curiosidade de todo mundo, tudo comunica. Com ela, Mônica Monguilhô, que olha, é fonoaudióloga, especialista em comunicação, mestre. Você não viu errado, é mestre em educação, tem 30 anos de experiência com desenvolvimento e gestão de pessoas e é uma grande parceira da Van em comportamento, né, em desenvolvimento sobre comportamento e também sobre postura profissional. Mas antes de tudo, Carol, explica pra gente por que pode mais? Porque acreditamos que conhecimento é poder. E quem sabe o que quer? Pode mais! Ivo, aquela vinheta! Que lista, hein, Mônica? Conta pra gente um pouquinho dessa tua trajetória de 30 anos Isso pra aí. gente. Olá, é um prazer estar aqui participando desse momento que tem o objetivo de desenvolver Isso aí. pessoas, né, de levar conhecimento. Minha carreira começou como fonoaudióloga, comecei trabalhando no consultório e aí a gente trabalha com pessoas que têm dificuldades, problemas de comunicação. Num determinado momento surgiu a oportunidade de eu me tornar fonoaudióloga de uma das maiores emissoras do país, que naquele momento decidiu que em todos os estados do Brasil ela teria um fonoaudiólogo Olha só. treinando os seus comunicadores, os seus Rádio, apresentadores. TV? Naquele momento, primeiro só TV, mas depois foi rádio também. Então, Legal. todos os repórteres, todos os apresentadores de televisão daquela emissora teriam um fonoaudiólogo treinando esses apresentadores. E aí eu me tornei, então, em Santa Catarina, a fonoaudióloga dessa emissora, e aí treinava estes apresentadores, repórteres e tal. E isso foi dando visibilidade para o trabalho, porque foi um trabalho que foi dando bastante resultado e tal, era um trabalho nacional. E aí, aos poucos, empresas começaram a questionar, poxa, já que se trabalha a comunicação desses caras que já são profissionais, Sim. você não faria um trabalho para melhorar a comunicação dos meus gestores, dos meus líderes e tal? E isso começou a me interessar. E aí eu fiz então uma especialização, mais tarde depois um mestrado em educação, porque eu passei a optar por trabalhar só com treinamentos. Legal, E aí falei, tem que estudar isso também, né? Sim. E aí eu comecei então a desenvolver treinamentos focados para empresas com o objetivo de trabalhar a comunicação das pessoas e melhorar isso, porque a comunicação é uma das dores. Aham, né? sim, de todo mundo, De né? todo Inclusive, olha que pressão hoje, hein, Carol? Estamos sendo avaliados aqui, hein? E aí, com isso, você começa a ver que também comunicação envolve muitas outras coisas, e aí foi ampliando essa gama de trabalho, e que fez, então, eu escolher e determinar, né, a trabalhar exclusivamente com treinamentos corporativos. Ao longo desses anos vieram grandes parceiros, né, como o caso da Van, empresas de grande porte e de vários segmentos. Então, desde o segmento da saúde, a indústria em si, porque às vezes a gente acha que é só o varejo, mas a indústria investe muito no desenvolvimento dos seus líderes, de gestores. Então, essa experiência foi vindo, né, com a área da saúde, com a área da indústria, com o varejo, os meios de televisão. Então, fiz muito treinamento também para rádio, TV. Então, isso começa a te dar uma Cara, visão que amplo, macro. né? Que Isso, Isso amplo, né? mostra o quanto que a comunicação é importante, né? exatamente. E é uma dificuldade também, porque muita gente procura, né, você como profissional. E a primeira isso, coisa que eu aprendi hoje é que eu sempre falei, preciso de uma fonoaudióloga. A gente acha que sempre é para falar melhor, para falar mais pausadamente, para aprender a falar as palavras. Eu não sabia que a comunicação estava ligada com a profissão também. e falando nisso, né, eu aprendi que é fonoaudióloga, né? Então, Mônica, a pergunta que não quer se calar. É verdade ou mito que a primeira impressão é aquela que fica? Porque, falando em comunicação, a gente sempre ouve essa máxima, né? A primeira impressão é a que fica. É verdade isso? É verdade, né? Olha só. É claro que você tem oportunidade depois de talvez mudar essa primeira impressão, mas não é à toa que veio esse ditado. Ele tem um fundo de verdade, Uhum. porque, pasmem, por incrível que pareça, em apenas dois segundos, uma pessoa que está conversando contigo, que está na tua frente, já emitiu o primeiro julgamento de valor ao teu respeito. Caramba, 2 segundos, Mônica? Isso é ciência. Isso é ciência, Não dá né? tempo nem de Testes. Não dá tempo. Ah, então ali a gente está falando então de um pré-julgamento, é isso? É isso. Porque vamos falar, né? O que que alguém sabe da gente em 2 segundos? Pois é. Nada. Mas a pessoa, pum, bateu o olho em ti, ela pensou alguma coisa a teu respeito. E aí, assim, da onde veio isso?
do que ela Aham. viu. Sim. Porque em 2 segundos, provavelmente, tu não terminou nem de cumprimentar essa pessoa, né? E isso a gente quebra outro também paradigma que é comunicação não é só fala. Porque em 2 segundos, né, a maioria das pessoas não falam. Não termina nem do bom dia. Então, realmente, tudo comunica, né, Mônica? Eu acho que a gente pode entrar um pouquinho nisso, que é curioso. Como assim 2 segundos, né? Sim, eu sou uma apaixonada pela comunicação, né? Sou suspeita para falar, mas eu me apaixonei tanto pela comunicação justamente por causa disso. Foi quando você fala, você tem que melhorar a tua comunicação. Qual a primeira Aham. coisa que tu pensa? Como eu falo. Sim, Então eu tenho que sim, falar. sim. É. Eu acho que é todo mundo que recebe esse feedback recebe assim, né? Eu tenho que melhorar a comunicação. Eu tenho que falar melhor. Só que a comunicação é muitas outras coisas, né? Uhum. Comunicação envolve uma série de coisas. Por exemplo, a minha postura. A minha postura já comunica alguma coisa. Aliás, eu vou vir antes. Tá. A minha roupa comunica alguma coisa, Porque se é 2 segundos, né? São 2 segundos. né? E aí, gente, a gente não tá falando de que a pessoa vai ter que usar uma roupa cara ou de marca, mas o tipo de roupa que eu digo comunica alguma coisa. Por exemplo, se muita gente soubesse disso, que, poxa, em 2 segundos, a pessoa só olhando para ti, ela já pensou algumas coisas, se eu for para uma entrevista de emprego, por exemplo, pensando isso, eu vou saber, poxa, o que a pessoa vai ver de mim já causa uma Hum. impressão. A cabeça já vai, tipo, qual a imagem que eu quero passar, né? Já muda, né? Perfeito. Então, sim, a nossa roupa comunica alguma coisa. Depois a gente pode entrar e falar Sim, um pouquinho claro, mais claro. sobre isso. A minha postura, né? Vamos lá, pegar um exemplo aqui. Eu tô aqui no podcast e daí de repente eu tô aqui, né? Uhum. Ou aqui, né? Tô numa reunião online, né? Aham. E aqui a pessoa fala: "Meu, tu não dá conta nem de segurar a tua cabeça. Sim. Que outras coisas tu Essa não é a dá conta?" imagem que passa, né? Ou assim, ó, eu tô aqui e aí eu tô contigo aqui assim, ó, né? A pessoa que está assistindo fala: "Meu, a mulher estava nervosa lá, coitada." Aí a minha credibilidade já cai um pouco. Nossa, pequenas coisas, né? E às vezes a gente nem presta atenção nisso. Isso. E assim, Alan, não é que efetivamente aquilo seja uma verdade. Mas, por exemplo, se eu estiver aqui e alguém está me assistindo e daqui a pouco eu tô assim, ó, trá, 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 estalando todos os dedos, né? E daí tu fala, eu fico, não, gente, aham. Sim, quem tá me olhando fala: "Meu Deus, gente, a mulher, olha como ela tá nervosa, coitada", né, Aham. então a credibilidade não parece que eu tô firme, que eu tô segura, então eu não passo tanta credibilidade. Só que quem nunca fez, por exemplo, um treinamento de comunicação ou nunca, né, estudou, a pessoa não vai pensar assim, ó: "Nossa, aquela mulher no treinamento balançava a cadeira, estralava os dedos, isso é sinal", não. Mas vem aquelas falas assim, ó: "Meu, coitado, fulano foi falar lá na frente, estava se borrando, tadinho", entendeu? É. Ela estava se borrando de medo. Caramba. E daí a pessoa não sabe o porquê. E se tu fala assim, ou às vezes nunca aconteceu contigo, tu vai numa palestra, num treinamento. Aí alguém olha lá, volta e fala assim, ó: "Vixe, tamo ferrado." Por quê? Meu Deus, a mulher tem uma cara de tança, né? Só que, na verdade, às vezes não era nem a cara, Sim. era o jeito dela, a postura, a largada lá na frente e tal. Tu olha e fala: "Meu Deus, olha o ânimo da mulher que vai falar, nós vamos dormir lá na Às palestra." vezes a pessoa não tem culpa disso, mas tem responsabilidade, né, dessa imagem que ela transmite. Isso, né, e é isso mesmo, não é culpa, mas assim, muitos não têm conhecimento, então quanto mais você conhece, mais você se trabalha, mais você pode evoluir e isso melhorar, né? Outros, assim, não têm, porque não é uma mágica, né? Às vezes não tem vontade também de alinhar um pouco, de melhorar, mas quanto mais a gente vai entendendo isso, poxa, é verdade, a minha roupa já fala um pouco de mim, já comunica, a minha postura fala outro pouco, né? Uhum. Se a gente pegar aqui a nossa expressão facial, o jeito que a gente fala. Tem gente que não abre a boca para falar, né? E todo mundo já ouviu uma expressão assim, ó: "Ai, fulano é boca mole", né? Boca mole É verdade. Veio disso? é disso. Você acha, Que meu, aquele lá é um legal. boca mole. Boca mole é disso, ó. Porque se tu olha pra uma pessoa que fala com boca mole, ó, ela parece que não tem poder, que não tá, Cara, eu sempre ouvi falar sobre o bocamole, mas não sabia de onde é vinha. disso, né? Uma pessoa que Que não articula. interessante. E olha como, por exemplo, uma pessoa que não abre a boca para falar, como ela perde poder de persuasão. Tu é um vendedor, tá tentando me vender um carro. Uhum. E aí tu fala, nossa, a gente tem um modelo aqui que é fantástico, excelente. Não, é assim, divino. Eu falo, nossa, só Não tem tem defeito, credibilidade. Uhum. né? Meu Deus, imagina se fosse bom, então. Né? Agora, se a pessoa aqui, ó, tá articulando, ela fala, cara, eu vou te mostrar um carro fantástico. Tu olha e fala, opa, vamos lá. É fantástico, eu já vou, É. né, É pensando isso. que ele vai ser fantástico. Então, entender estas coisas, né, que não é
Só o que eu digo? Porque aqui tem uma outra informação que é efetivamente ciência, né? Como fonoaudióloga, só 25% do que o nosso cérebro capta é a mensagem em si. Os outros 75% é sobre esse conjunto que está em volta. Caramba. Então, por exemplo, né? Se eu te digo assim, nossa, eu estou muito animada, Aham. meu rosto está Meu, animado, meu transmite, gesto, né? isso. Você sente isso. Agora, se eu te digo aqui, ó, eu desço meu ombro, me afundo na cadeira, aí eu tiro a minha expressão, tiro o meu gesto e falo, nossa, gente, eu tô muito animada com esse podcast. Meu, eu tô assim, super. Aham. Tu fala, não acredito jamais, né? Então, veja que a fala, a frase era a mesma. Eu tô Caramba. muito animada. Só que no meu murchei todo o contexto, falei a mesma coisa, né? A brincadeira que eu costumo fazer, se eu olhar aqui embaixo e te falar assim, ó, ai, meu Deus, adivinha o que tem aqui embaixo? Meu Deus, assim não pode não. Jesus. É isso aí. Agora, se eu te digo assim, ó, adivinha o que tem aqui embaixo? Tu fala, o que que é? Né? Agora pode dar. A gente cria expectativa. Ah, então é por isso que é inconsciente. Porque agora faz sentido esse 75-25 e muitas vezes a gente se preocupa muito com o que a gente vai falar, mas a forma que a gente vai falar, a gente não se preocupa e não adianta, né? Se eu falar, agora a gente viu um exemplo disso, né? Então, é também verdade que o corpo fala, Mônica. Todo o corpo fala, né? As expressões faciais, o tom da minha voz, a velocidade da minha fala. Quer ver um exemplo assim? E a gente está falando, eu sou uma professora, e é muito comum isso, tá? Tem uma sala lá de alunos e fala assim: ó, gente, essa sala é terrível, eles não param, eles não sossegam. Se tu for lá assistir a aula, a professora tá assim: ó, gente, presta atenção aqui, ó, vamos fazer, abre o caderno, começa lá, vai, Brusque, dia 10 de julho, vamos pensar. E ela fala super alto e ela é super agitada e as crianças vai naquele fervilhão. Aham. Daí ela sai de licença maternidade. Daí vem uma professora que entra na sala, fala: queridos, bom dia! Bom dia. Então vamos lá. Vamos tirar o caderno. Todo mundo já pegou o seu caderno? Aí ela fala mais baixo, fala mais devagar e essas crianças vão se acalmando. Quando a outra professora volta, as duas conversando. Meu Deus, tu viu como é que essa sala ficasse louca, né? Não, tu visse, né? E a outra fala: meu Deus, achei eles tão tranquilos. Entende? Interessante. Então, às vezes, se tu tá dando um treinamento para adultos, Aham. aí tu vê que tá todo mundo meio dormindo, pessoal, olha aqui, ó, deixa eu falar, isso aqui é fantástico. Aí tu acelera um pouco, todo mundo dá uma acordada. Aí tu vê às vezes que o pessoal tá muito conversando, trabalhando, tu fala, pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Aí tu vai segurando a velocidade, porque a tua fala também interfere nas pessoas. Então, Caramba. essa questão da comunicação é muito se perceber e treinar. Isso, é porque a gente precisa Não. treinar. Esse é um ponto bom. Tem salvação, né, Mônica? Claro que tem. E assim, ó, comunicação, gente, é uma habilidade. Então, tem pessoas que nasceram com uma predisposição para essa habilidade? Tem. Para elas vai ser um pouco mais fácil. É como um jogador de futebol, né? Tem um Aham. cara que já nasceu com uma predisposição. Ele pode até nunca virar um jogador de futebol, mas toda vez que ele pega uma bolinha e vai bater lá com os amigos, ele é o artilheiro, né? Para comunicação também, você pode ter nascido com uma predisposição. Mas como habilidade, a comunicação é uma habilidade, você pode ter nascido com habilidade zero. Se você aprender a técnica certa e você for treinar, você vai desenvolver essa habilidade. Poxa, isso é muito legal para quem está nos ouvindo, nos assistindo, porque tem uma máxima, né? A gente gosta esses títulos, né? Tipo, a primeira impressão é que fica, o corpo fala, mas a gente não entende realmente como isso funciona a fundo. E quando a gente fala em comunicação, muitas pessoas pensam assim, não, aquele cara nasceu assim, não adianta, eu não falo, eu não consigo. E agora a gente está aprendendo que comunicação não é fala. Somente isso. Então é o conjunto, né, Mônica? Então é possível você que está aí e acha que você não pode se comunicar, Mônica vai te provar ao contrário nesse podcast hoje, né, Carol? É totalmente verdade isso. Assim, algumas pessoas se olham e falam, nossa, ele já tem uma habilidade, mas eu não, Mônica, eu sou líder agora. Nossa, eu morro de vergonha para fazer uma reunião e tal. Quando você começa a aprender a entender da comunicação, porque muito é isso, assim, as pessoas falam, você não se comunica bem. Daí a pessoa fala, tá, mas o que que é isso? Né? Então, primeiro a gente tem que mostrar Onde para a eu tô pessoa. errando, né? Isso. Primeiro tem que entender assim, comunicação já é a roupa que tu usa,
Então, tu tem que ter uma intenção. Vamos pegar um exemplo? Eu sou como fonoaudióloga, vou lá fazer uma palestra no ensino médio. Se eu for com essa roupa, toda a minha calça social, os caras vão falar assim, aquela velha ali vai falar coisa chata. Então, se eu vou na faculdade, se eu vou no ensino médio, eu já vou de tênis, eu vou com uma calça jeans, eu vou com uma... eu não vou... Mas assim, eu tenho uma cara profissional, mas um profissional mais moderno, mais, né? Você tentar falar a linguagem das pessoas, né? Então, já começa... Então, o meio influencia também, né? Claro, a comunicação e o meio certo. Isso, né? A gente tem que ser adaptável, porque não é, eu vou falar de comunicação, vou falar para todo mundo igual, né? Então eu vou adaptando. Se eu estou falando, por exemplo, né, com pessoas que trabalham com comunicação, que conduzem um podcast, eles são profissionais de comunicação, tem um viés, né? Se eu vou falar lá com o gestor, com o líder, ele está focado que a comunicação seja uma ferramenta para a liderança dele, então outro viés, né? Sim. E a gente entender esse conjunto, porque daí vai ficando fácil. Por exemplo, tu olha e fala, a comunicação começa já no primeiro impacto. Então, a minha roupa, aquilo que estão vendo, né, de mim, a forma como eu estou aparecendo, a minha postura causou esse primeiro impacto. Ok. Depois, por exemplo, o jeito que eu articulo, né, que eu movimento o meu rosto, uma pessoa que fala o tempo inteiro com o rosto assim, fala, meu Deus, já tá até medo de olhar para a mulher, tá braba? Se eu sou um líder, as pessoas já se afastam, eu queria ir lá perguntar, mas ela tá com uma cara de braba, acho que eu nem vou lá, que vai sobrar para mim. Sem falar com as pessoas, eu já comuniquei. Né? Então, a expressão facial, a articulação, a postura, a própria velocidade da fala que a gente viu, sempre quando eu falo mais rapidinho, parece que eu estou mais empolgado, mais animado, mais devagar, parece que eu estou, né, mais tranquilo. Daí tem algumas coisas, gente, que assim, às vezes a gente entra nas redes sociais, dá umas brigas, né? Porque tem lá um perfil com 1 milhão de seguidores, né? Meu perfil tem, acho que 50 mil seguidores. Aí tem um perfil de 1 milhão. Aí o cara vai lá e fala assim, fale sempre devagar, pausadamente, para passar a autoridade. E eu digo, gente, o cara pode até fazer, todo mundo embaixo, nossa, fantástico, você passa muita autoridade. Tenta assistir uma palestra de 1 hora com esse cara. Tu vai correr, não consegue. Vai mais num consenso geral que foi falado e não propriamente no que passa, né? No dia a dia. Então a gente vê assim, ó, claro, se num determinado momento eu vou te dizer assim, ó, gente, agora eu vou falar uma coisa muito séria para vocês. Comunicação pode fazer a tua vida, a tua carreira deslanchar, ou ela pode impedir o teu desenvolvimento. Então, se tu tiver que investir em uma coisa na tua vida, comece investindo na comunicação. Então, assim, né? Um negocinho, daí eu faço. Só que depois, a gente tem que ter ritmo, tem que ter velocidade. Daí, na internet, as pessoas falam um negocinho assim, pá! Daí, às vezes, a pessoa que está em busca de conhecimento, ela pega aquele segundo, ela virou líder. Aí chega ela, eu tô brincando, mas aí chega ela, um líder aqui na van, ela vai fazer a reunião lá e ela faz. Bom dia. Hoje eu quero falar para vocês sobre o ponto, né? A pessoa fala, né? Que lerda, que... Então, assim, sabe essas coisas que às vezes as pessoas querem uma receita de bolo, assim, em 30 segundos. E, assim, não funciona, né? Então, a gente tem que ter esse conjunto, esse entender. A comunicação também é um pouco o que eu sou. Porque, né, vamos lá. Isso tem que ser levado em consideração, né? Muito, porque às vezes as pessoas falam assim, Mônica, eu preciso melhorar muito a minha comunicação. Falo, ok, isso envolve nos melhorar um pouco também. Como assim, né? Porque, veja, se eu não leio nada, eu não assisto, eu não pego um podcast, não assisto um videozinho, eu não tenho coisa. Se eu tenho muito pouca coisa, muito pouco conhecimento, eu provavelmente não vou falar bem. Então, quanto mais eu tiver conhecimento... Ai, Mônica, mas eu odeio ler. Eu sou muito flexível. Trabalhando com gente há 30 anos... Meu Deus, e tanto ramo também, né, Mônica? Tu tem que ser flexível. Então, assim, ó, tem o cara que odeia ler? Tem. E não adianta eu falar para um homem de 30 anos assim, você tem que gostar de ler. Não, porque tem cara que teve sucesso e nunca leu. Só que eu tenho que dizer para ele assim, ó, tu tem que buscar conhecimento. Não ler é uma opção. É um caminho, né? Legal. Tu não gosta? E ler é bom, porque ler melhora a nossa comunicação, tá, gente? Enriquece vocabulário. Enriquece vocabulário, estimula uma parte do cérebro que é da comunicação. Então, ele é muito bom. Só que ele não gosta. Então, não adianta eu ficar marretando. Tem outras opções? Tem. Te inscreve num canal, né? O nosso canal Pode Mais Avan. Com certeza, então, disponível para o Brasil todo. Olha aí. Facinho, ó. Vou ouvir este podcast sempre, porque ele me traz informação. Sim. Vou assinar um outro canal. Vou
assistir isso. Vou pegar, tem vários hoje, pessoas que fazem aquelas leituras de resumo de livro. É de Aham. graça ler. Então, cara, se tu não gosta de ler, entre não ter aquele conhecimento e assistir, ler o resumo do livro, ouvir o resumo do livro, tá ótimo. Então é isso, sabe? Eu quero melhorar minha comunicação, eu preciso encher o meu potinho de Aham. coisas, de conhecimento, de informação, abrir o meu olhar. Então eu preciso não ficar só no meu mundinho, né? É, aquela maturidade do eu quero e eu gosto, né? Então Isso. tem que querer primeiro para aprender, né? Também se Sim. comprometer com aquele autoconhecimento, né? Eu me percebi assim, eu preciso melhorar e eu vou buscar melhorias, né? Eu acho que esses pontos aí foram E bem tem um importantes. ponto aqui que eu quero fazer essa pergunta porque ela me gerou uma dúvida. Mônica, tudo comunica, né? A gente aprendeu aqui que tudo comunica, então não é só a fala, né? Que eu acho que isso pô, a gente quando fala de comunicação, mas aquele cara fala bem. Opa, calma, não é só isso. Legal. E você disse uma coisa muito interessante sobre o julgamento. Ele ocorre em 2 segundos. Só que o julgamento, ele vai muito do que aquela pessoa também viveu, do que ela acredita. Então, como que a gente lida com esse assunto do julgamento? Porque ele existe há tanto tempo, né? É, assim, se a gente. Como eu trabalho com pessoas, né? Desenvolvimento de pessoas, eu vivo torcendo para que a gente julgue menos. Aham. Eu até costumo falar para as pessoas, eu fui educada, criada por pais alemães, e os alemães costumam ser muito rígidos, aqui certinho, muito julgadores. E nesse quesito, meus pais me mostraram como eu não queria ser. Então, eu sempre me trabalhei para tentar julgar menos, Aham. né? Sempre busquei isso, tento buscar isso na minha família, para o meu filho e tal. Só que, se a gente pegar, é bíblico, né? Há 2000 anos atrás já está escrito lá na Bíblia que as pessoas julgam. O livro pela capa, né? Isso, e pela aparência e tal. E aí, às vezes, eu brinco assim, né? Quando a gente está em grupos com pessoas em desenvolvimento, a pessoa fala, ai, gente, mas o ser humano é ruim, né, Mônica? O ser humano não vê coração. Eu falo, gente, quem vê coração é Deus, ou Ou quem vê médico. coração é cardiologista, se tu tiver muito ferrado, que ele teve que te abrir, né? Então reza mesmo para ninguém ver o teu coração, né? Mas a grande sacada é isso, as pessoas nos veem por fora e julgam o que tem aqui dentro. Uhum. Que bom se a gente puder nos trabalharmos para sermos menos julgadores. Eu acho muito bom isso. Uhum. Só que está na essência do ser humano, né? Então a gente tem que lidar com isso. Eu vou dar um exemplo do que é bom na nossa vida prática da gente tentar julgar menos. Tu trabalha numa concessionária de veículos e aí eu entro com uma camiseta furadinha aqui, com chinelo de dedo, uma bermuda qualquer. E daí tu olha e fala assim, ó, meu Deus, essa daí não vai ter dinheiro para comprar nada, eu nem vou dar atenção para ela. E aí eu falo, eu queria ir lá ver o carro. Você fala, pode olhar, eu não vou perder tempo, né? E talvez eu seja uma pessoa extremamente simples, posso ser um produtor rural que estava ali e Sei. veio ver, e pode ser, como eu já ouvi exemplos, tá, gente, em concessionárias, que eu também já trabalhei, do cara falar, Mônica, isso é muito real, era um produtor de arroz lá de não sei onde, que veio do jeito que ele estava na lavoura ali, e ele tinha os 300 mil para comprar o carro zero numa maleta dentro do porta-malas do Porque é carro um dele. sonho, juntou, foi ali, né? Então, se eu sou um vendedor e eu julgo pela aparência, eu não trato bem esse cliente e Seria eu uma boa venda. perdi uma boa venda. Até porque esse cliente ele não precisa, ele não tem a obrigatoriedade de se comunicar, mas você como vendedor tem. Isso, porque ele é o cliente, então naquela hora ele não é um profissional, ele é um cliente, ele não Uhum. precisa estar cuidando, ele não precisa. E a gente quer ver como você vê isso acontece, e aí o vendedor tá usando isso contra ele mesmo. Se tu, vamos pegar eu e a Carol, que no homem às vezes é menos. Uhum. A gente tá em casa fazendo uma faxina, daí tu tá com o cabelo desgrenhado de piranha ali, tá com uma blusa meio que já pingou de quibô, tu bota aquela estragada pra limpar a casa e tal, lá no Havaiana e tal, e aí tu fala, ai, acabou o pinho lá, o que eu queria. Tu corre lá pra ir comprar e volta. Naquele dia que tu foi no mercado daquele jeito, as pessoas Você não vai te encontrar tratam bem. muita gente. Não, isso é um azar. A Carol falou, a Lady Murphy existe. Isso é algo Encontra que aquele não se crush explica. que tu encontra naquele dia. Aquela vizinha que te olha atravessado e fala, ela tinha que me ver daquele jeito. Se Sempre que você está acontece. com saudade de alguém, vá dessa Vai forma desse pra jeito. rua. Não, O que você vai. acha? A métrica é assim, sempre bonita na rua. E aí tu se previne. Mas assim, se a gente vai desse jeito, qualquer loja que tu entrar, lá no próprio mercado, as pessoas não te tratam tão bem. Sim. Isso é a prova de que as pessoas julgam. Elas não estão falando contigo, não. Mas isso daí, né? Agora, se tu tá vendo o trabalho maquiada, bonita, bem arrumada, tu vai lá no mercado, as pessoas te tratam diferente. Uhum. Então, é uma forma ruim de a gente comprovar que esse julgamento existe e de a gente aproveitar, ouvir aqui e falar, poxa, se eu trabalho com vendas, se eu trabalho no comércio, eu tenho que ser inteligente
e cuidar, né, monitorar minha mente para eu não julgar. Porque eu posso estar tratando mal um cliente que vai comprar, que tem dinheiro, eu não posso deduzir. Ô, Mônica, se tudo comunica, então, no momento que eu tô julgando, eu tô comunicando também, né? Essa pergunta foi boa, né? Exatamente, porque assim, ó, eu tô comunicando a minha inflexibilidade, Sim. os meus padrões. Os meus atos, se são inconscientes ali, eles vão transmitir para aquela pessoa também, né? Por isso que eu vejo assim, né, que de um modo geral para a sociedade seria melhor se a gente fosse menos julgador, seria melhor para todo mundo. Então eu penso que na sociedade a gente pode se trabalhar assim, né, educando as crianças na própria escola, não julgar aquele amiguinho que não tem um determinado tênis, que não Sim. tem aquele celular, porque a gente, quanto pais, sociedade, vamos julgar menos, vamos, né, vamos olhar para as pessoas, vamos escutar para julgar menos. Então a gente pode tentar nesse caminho, mas se há 2000 anos já fazíamos isso, tá meio na nossa essência, Sim, né? sim. Então, aquilo que a gente controla, vamos tentar, mas de um modo geral, assim, eu preciso saber que na sociedade as pessoas vão julgar. E principalmente, se eu quero pensar, né, na minha vida, porque na minha vida pessoal, eu posso falar, essa sou eu. Eu gosto de andar sem maquiagem, eu sou bem simplona, eu gosto de andar de havaiana, e se me julgarem, tá tudo bem também. Só que se eu vou para o mercado de trabalho, e aí, assim, né, a gente tem. Se eu falar assim, ó, eu não tô nem aí para a imagem que as pessoas fazem de mim no mercado de trabalho, muito provavelmente eu vou fechar portas para mim, eu Sim. vou perder oportunidades, Sim. eu vou deixar de vender, eu vou deixar, sabe? Então, no mercado de trabalho, não tem como a gente não lidar com isso. E aí, o que a vida, os estudos, a minha carreira tem me mostrado, né? Que quanto mais você é flexível, quanto mais você consegue se adaptar, mais resultados positivos você tem. Melhor para você. Só pegar um exemplo. Na área da saúde, é padrão que as pessoas que trabalhem na área da saúde trabalhem de cabelo preso. Na área de alimentos também. Até acho que é uma questão de higiene, né? Pelo o que transmite isso, né? Aí, assim, né? Uma regra, por quê? Porque sim, não faz sentido, mas as regras costumam ter sentido. Por quê na área de alimentos e na área da saúde? Porque mostra higiene, cuidado com biossegurança, não vai cair cabelo. Então, é uma forma de a empresa já, desde o começo, mostrar: olha, nós temos uma grande preocupação aqui com higiene, com segurança, com saúde e tal, por isso está todo mundo de cabelinho preso, né? Então, tem um sentido. Aí, muitas vezes, você fala isso, né, para os profissionais lá, e aí a pessoa fala: ai, sério? Ai, meu Deus. Não, vou ter que prender mesmo. É que se eu prender muito forte, dói a minha cabeça. Então, prende um pouquinho mais fraco. Sim, mas prende. prende, né? Daí aparece a minha orelha que eu não gosto. Ah, então prende por cima, assim, da orelha. Ai, mas é que. E daí, às vezes, assim, né, poxa, se você tem tanta inflexibilidade. Não estou pedindo para você cortar o cabelo. Eu estou te explicando por quê, por causa da segurança da pessoa, para não cair um cabelo no alimento e tal. Se você vai ter tanta dificuldade com só dar uma prendedinha no cabelo, provavelmente você vai ter dificuldade com tudo que é regra. Porque se tudo comunica, ela não está comunicando a situação de prender o cabelo, ela está comunicando como ela é, né? Não é sobre prender o cabelo. Não é sobre prender o cabelo. Eu acho que isso é fantástico, porque isso joga uma autorresponsabilidade também. A gente vê muito que o fato de julgar também acontece muito de as pessoas não quererem melhorar e aí fica terceirizando, né? Então vai para o outro tal. Depois que a pessoa ela decidiu, ela falou, não, eu preciso realmente melhorar minha comunicação tal, mas todo mundo tem um medo do julgamento. Mas a gente, então, se ele existe, né, ele vai mudar, não é de hoje, a gente pode trabalhar. Como é que a gente usa isso ao nosso favor quando a gente fala de comunicação? Algumas coisas a gente estava, né, até falando, a Carol falou assim, eu percebi tal coisa em mim, falei, eu quero melhorar isso, vou mudar. Isso mostra uma super flexibilidade dela, profissionalismo, fala, poxa, eu quero me desenvolver. E a gente vem aqui, tu tem profissionais que estão ali 30 anos no mercado, que são gestores de grandes áreas em grandes empresas, e a pessoa super aberta, fala, nossa, é verdade, isso eu não sabia, então, né, vão buscar conhecimento e tal. Então, manter a mente aberta para entender, assim, né, que se eu vejo que tem algumas coisas em mim que eu posso melhorar, que eu posso evoluir, não é ruim. Não quer dizer que eu não seja bom, que eu não tenha sido bom até ali, porque às vezes a gente confunde muito isso. Por exemplo, eu estou lá, já sou um gestor, tenho 45 anos, eu estou na minha posição. Gente, como é que eu vou dizer que eu tenho coisas para melhorar? Sim. Nossa, que medo. E hoje, esse tipo de postura é o que toda empresa procura.
um gestor, uma pessoa que está lá, que está super desenvolvida e que fala, poxa, mas eu posso melhorar, tem coisas que eu preciso melhorar, isso vai ser melhor para mim, para o meu time, nessa mente aberta. Aqui no podcast a gente tem falado muito sobre segredos de sucesso, né? E a gente sempre Sim. vai e volta e fala da humildade, desse autoconhecimento. E a autoanálise. A autoanálise sempre vem esses pontos como segredo de sucesso. Sim, pessoas como a Mônica, que tem uma trajetória de mais de 30 anos de experiência. A gente trouxe aqui o Jorge também, a gente trouxe o Juliano. Pessoas assim, ó, muito bem-sucedidas que usam isso de exemplo. Quer dizer, o primeiro passo é me autoanalisar e querer mudar, reconhecer e querer mudar. Então, se eu já sei que é 2 segundos, o julgamento funciona, então eu preciso usar ele ao meu favor quando a gente vai, por exemplo, falar em ambiente de trabalho, o mercado de trabalho. Existe hoje uma etiqueta corporativa, né? Você trabalha muito com isso. Mônica, mas o que é essa etiqueta corporativa? Porque como que eu vou saber como eu tenho que me portar, como que eu tenho que me vestir, o que eu quero passar, né? Existe hoje, então, um consenso sobre o que se deve fazer em determinados ambientes, o que não se deve, né? A gente pode entrar um pouquinho nisso, para quem está nos ouvindo ali também aprender um pouquinho, né? Uhum. É que, assim, né, Alan, do mesmo jeito que a gente tem a etiqueta social, então, por exemplo, são as normas que regem como as pessoas se comportam. Então, você está aqui, normalmente elas mudam de país para país, né? Então, você está no Brasil, você vai almoçar com alguém, você sabe lá que você vai sentar na mesa. Vou dar um exemplo, né? Você sabe que você não vai arrotar na mesa depois de comer. Porque no Brasil, a etiqueta social fala que não se faz Sim. isso. Mas tem outros países que, se você não arrotar depois de comer, é porque a comida não estava boa. Caramba! Aham. Sério? Sim, Eu Eu já sabia ouvi disso. isso. sim, sim. Que é cultural, É né? cultural. Então, um outro exemplo, na Índia, um homem de negócio, então vamos dizer, você está aqui no podcast e eu seria um homem que você entrevistou aqui no podcast. Aí no final você vai me acompanhar lá até a saída aqui da van, que eu não ia achar sozinha. Você vai levantar e vai dar a mão para mim. Nós dois vamos de mão dada. Se eu não der a mão para você, é uma ofensa, porque é assim que as pessoas se comportam lá. Os homens, amigos de negócio, eles andam de mão dada. Se você não der a mão, é uma ofensa. Então não é sobre certo e errado, é sobre o ambiente, se moldar o ambiente certo. Por exemplo, no Japão, isso é muito legal porque tem um comparativo com a gente. No Japão, se você olhar no olho, eu sou teu cliente, e você olha no meu olho, você está me afrontando. Porque a pessoa que é mais importante, ela é respeitada. Então, quando você olha no meu olho, você está me encarando. Então, um professor, por exemplo, nenhum aluno olha no olho do professor. Você olha aqui assim, ó, na base do pescoço, que é um sinal de respeito, sabe? Eu estou olhando, né, na base do teu pescoço. Então, eu falaria contigo olhando aqui na base do teu pescoço, para não olhar no teu olho, porque se eu olho no teu olho é uma afronta, é como se eu estou me dando como igual, e nós não somos iguais. Aí, se a gente comparar aqui com o Brasil, se eu não olhar no teu olho, tu vai dizer, nossa, a Mônica não é confiável, Carol. Ela diz verdade. olho, não me passou a verdade essa mulher, não confio nela. Porque para nós aqui, olhar no olho, Eu não confiança. Caramba! E aí, assim, do mesmo jeito que tem essas regras de conduta das culturas, né, na sociedade de um modo geral, essas regras também existem no ambiente corporativo, que são as regras de etiqueta corporativa. Então, elas não vão estar lá num manual que um órgão falou, mas você encontra um livro de etiqueta, por exemplo, para comprar etiqueta social. A Glória Calil, né, fez vários livros sobre, o nome dela era Chique, né, o livro e tal, então ela falava sobre várias regras de etiqueta e tal. Então, você tem essas regras da etiqueta social. Quanto mais você sabe como se portar, mais educado você parece para as pessoas. E isso conta bem a teu respeito. Por exemplo, né, se uma empresa está pensando em te dar uma oportunidade de você ser um gestor de uma unidade lá em outro lugar, você ser uma pessoa educada, saber se portar é importante, porque ela fala, poxa, o Alan vai ser a cara da minha empresa lá em tal lugar. Se tudo comunica, ele vai comunicar o que a minha empresa é, né? Basicamente, porque a cultura da empresa está ali, ele vai representar a cultura, né? Isso. E aí, assim, na etiqueta, que é a etiqueta corporativa, seriam mais ou menos essas regras de como se comportar, não na sociedade, mas no ambiente de trabalho. Então, assim, por exemplo, né, o básico. A gente pode encontrar isso no podcast da Van, encontra isso, né? Eu vou pesquisando lá e vou buscando. Você sempre tem que também buscar, olhar um pouquinho onde é essa fonte.
Porque, gente, por Isso é incrível, importante, né? muito. Porque aí eu ouço de um, ouço de outro, é perigoso isso aí. Por exemplo, na etiqueta social, gente, pratos, né? Eu tenho lá o prato, talher. Como você deixa o talher em cima do teu prato, comunica para o garçom o que ele deve fazer. Se os teus 2 talheres estão juntos em paralelo aqui, mais ou menos nas 3 horas, garfo e faca ali, o garçom vai saber que ele deve recolher o teu prato. Caramba, e às vezes ele não passa, não te serve, e você mesmo tá falando pro cara, não precisa me servir. Isso, né? Aí você vai xingar o garçom, o restaurante. Ou um exemplo, você deixou a tua faca no cantinho em cima do prato e o teu garfo aqui no prato. Isso é um sinal que mesmo que o teu prato esteja vazio, você não quer que ele tire. Por que eu faria isso, Mônica? Vamos imaginar, você e a Carol são um casal. Uhum. Aí você terminou de comer mais rápido, mas a Carol ainda está comendo. Se você fechar os teus talheres, o garçom pode vir e tirar o teu prato. Ela vai ficar constrangida, falar, meu, que feio, parecia Pô, me eu deixou uma comendo esfomeada, sozinho. eu Aham. comendo e já tinha acabado. Agora, se você deixa os teus talheres abertos, o garçom vai olhar e falar, eu não posso retirar o prato dele. Por quê? Porque você não quer, você quer ser gentil com ela. Quando ela acabar de comer, que ela fechou o talher, você fecha também. Aí ele vem e tira os 2. Caramba, Olha, Então, essas são quantas regrinhas. coisas que a gente já deve ter feito e julgado, E e a gente era a não gente que estava comunicando mesmo. Tem alguns pontos ali, né, que você deu o exemplo do boca mole. Isso eu não vou esquecer, tá? Isso tá marcado. E isso mostra também que às vezes, não só no ambiente de trabalho, mas às vezes você chega cansado em casa e tá lá com esposas, filho e tudo mais, e você chegou com uma cara fechada, de cansado, e às vezes você vai comunicar alguma coisa e você transmite algo que vai contra o que você tá. Igual o exemplo da mesa ali, né? Boa noite. Não, estou ótimo. Tá, foi Isso maravilhoso e aqui é tal. ótimo. Adorei. Então, Adorei. Essa cara diz que você detestou. e aí você passa uma mensagem e isso também pode gerar um monte de problemas e a gente não sabe de onde vem, né? Então agora, Mônica, a gente precisa, né? Porque chegou a nossa hora de anotar como aluna agora. A gente precisa agora de algumas dicas, assim, que a gente pode, não só no ambiente de trabalho, porque depois do ambiente de trabalho eu quero te fazer uma pergunta que não está planejada aqui para a gente ver, e também no âmbito social, né? Quais são coisas que a gente pode começar ali do nível básico, as pessoas que ouviram e falam, não, realmente eu preciso mudar. Como que a gente já pode começar algumas dicas ali, aquela receitinha do bolo, aquele macete? Sim. Então vamos lá, algumas coisas. Primeiro, tu tens que pensar que o que as pessoas veem vão gerar o primeiro impacto. E tu tem que ter em mente assim, o que eu quero que as pessoas vejam de mim? Esse é um bom ponto, né? Eu vou numa entrevista de emprego. Que impressão eu quero passar? Era essa a pergunta secreta. É porque eu leio pensamento também. assim. No próximo podcast eu vou ensinar como é que você descobre o que tá na brincadeira. Isso aí, ó, pode mais. 6 números, Mônica. Então vamos lá, né? Assim, essa é uma coisa, né? Eu vou para um jantar com um crush lá, que eu conheci na internet, eu vou. Que impressão eu quero passar de mim? Posso brincar com isso? Por exemplo, claro. eu vou com um super decote, um pouco transparente, deixo mostrando um pouquinho vermelho do meu sutiã aqui, transparente, bem colante e tal. E aí vou brincar, né? Eu tô trazendo a sensualidade. Talvez essa sensualidade floresça nele desejos mais sensuais a meu E respeito. passa alguma mensagem também que talvez naquele primeiro momento não é isso que você queira passar, Isso, né? mas o que eu vou dizer é assim, ó, eu não tô dizendo que porque eu estou com isso eu dou direitos a outra, eu não tô falando nada disso, né? Mas só a gente tem que pensar assim, se eu investir na sensualidade, eu vou passar uma imagem sensual. É isso que eu quero? Não, Mônica, nesse primeiro, não. Uhum. Então, eu não vou fazer isso. Sabe, porque não é certo ou errado, é o que eu quero transmitir. Sim. Eu vou lá, é que eu falo direto às vezes para as meninas, né? Eu vou numa entrevista de emprego. Não vai com a barriga de fora, porque no uniforme de trabalho, só se eu trabalhar numa academia, a barriga de fora não vai estar ali. Sim. Talvez a pessoa olhe e fale, será que ela vai entender que para o trabalho, não é que não é bonito, nada disso, mas que para o trabalho, sabe? Então, que imagem eu vou passar? Então, essa é uma coisa. A minha aparência, ela vai falar coisas. Seja inteligente e usa a teu favor. Vida pessoal ou profissional. O que tu quer passar e usa isso estratégico. Só que uma coisa importante, né, gente, que fica sempre uma dúvida, uma margem de dúvida, que é assim, ó. Não é fingir o que você não é.
Não é ser Sim, antiético e sim. mentir o que eu não sou. Tipo, eu sou assim mesmo e deu, né? Ou essa, né, de falar eu sou assim, deu, ou Aham. assim, ó, eu vou me fingir de tal coisa para eles me contratarem que eu não sou, Sim. para ela aceitar namorar comigo. Esse é um bom ponto, né? Para não confundir com isso. Né? Então, assim, tem aquilo que eu sou, Mônica. Mas eu vou falar a verdade para vocês. Se for o que eu gostaria, eu só ia andar de agasalho bonitinho, mas agasalho e tênis. Eu adoro, é confortável, eu posso sentar, eu amo isso. Só que isso não dá para eu trabalhar. O meu trabalho não combina. Sim. Então eu tenho que adaptar. Eu uso uma roupa que não amassa, uma calça social, mas assim, eu não consigo usar um blazer, né, de linho e uma calça de linho. Porque em 2 minutos eu tô toda amassada, parece que eu saí da boca do cachorro, né? Então eu tenho que me ajudar. Agora, tem mulher que ela já é elegantérrima e ela anda com aquele linho o dia inteiro. Eu não sei como ela não se amassa. Né? Então, assim, ó, não é fingir o que eu não sou, Sim. mas é adaptar. Eu não posso andar de moletom, de coisa. Então, eu me adapto, mas de acordo com o que eu sou. Mas sempre pensando assim, eu não vou mentir o que eu sou, não vou mudar os meus valores, mas eu vou comunicar aquilo que eu gostaria que fosse associado comigo para aquele momento. Se para mim tenho que trabalhar de moletom, é obrigatório para mim, e se não for assim eu não quero, então com certeza o caminho seria eu pesquisar ou encontrar algum lugar que aceite esse tipo, né? E vai ter um monte. Uhum. Se eu trabalhar, né, com educação física, se eu trabalhar numa academia, se eu trabalhar numa loja de esporte, sabe, tem várias coisas que eu vou encontrar. Então é isso, né? A gente achar um lugar. Não é eu me espremer todo para caber naquele lugar. É eu encontrar um lugar aonde eu caibo, Sim, né? Novamente, né? Não é só sobre o moletom. É isso, né? E aí, assim, então, postura é uma dica, né? Essa coisa da imagem. A outra coisa, imagem, depois postura. Uma coisa que vai ajudar sempre, tá? Fica mais firme e mais reto. Quer ver? Aqui vai dar para ver, ó. Eu não estou encostada aqui atrás e estaria mais confortável se eu tivesse. Mas olha o que acontece. Quando tu me olha lá assim, eu pareço mais tansa. Tu não bota muita fé em mim. Então a postura comunica também. Interessante. Daí estrala, daí esfrega, né? Ou gira, ou se solta. Eu até notei aqui que na hora que você deu essa baixada na cadeira, até o seu rosto acompanhou. Muda muito. Que interessante. Então, assim, ó, quando eu tô num podcast, eu tô numa reunião, eu tô conversando com as pessoas, eu tô com um cliente, eu tô aqui, ó. Se tu tiver sentado, não fique encostado. Isso aqui é um movimento de repouso. Dá essa puxadinha pra frente e pra cima. Aqui, ó. Ó, eu já vou até corrigir aqui. Sempre vai parecer que tu tá mais firme, mais seguro, mais esposo. Às vezes, numa mesa de debate, na reunião, tem o cara. E aqui, ó, mão sempre em cima da mesa. E se a gente conseguir alinhar a nossa cadeira que dê 90 graus, tu sempre vai parecer ela falou mais mão em seguro. cima da mesa. Eu tava com a mão em cima da mesa, eu olhei. Falou em postura. Ó, Ela tem que estar mas, alinhada, gente, que olha legal. a diferença. A pessoa falando assim, ó. Com a mão ali pra baixo. Só botar um. Sabe, pessoal, tu fala assim, ó, meu Deus do céu, parece que eu tô na sala do diretor levando uma bronca. E parece que você não quer estar aqui também, né? Isso. Então, ó, numa mesa de reunião, 90 graus, se a cadeira tiver mais baixa e tu ficar enterrado, tu vai parecer menos seguro. Se ela tiver muito para cima, vai parecer que tu tá meio caindo da mesa. Então, mais ou menos 90 graus com as mãos em cima, como vocês estão praticamente. Aqui, a da Carol, se der para levantar um pouquinho depois, vai parecer mais. Não, que depende do nosso tamanho. Certeza, né? com Mas certeza. isso passa essa Que coisa de firmeza. legal. Olhem na TV, apresentadores de jornal de TV estão sempre aqui firmes, né? Outra coisa, se tu tiver de pé, a mesma coisa. Firma os teus pés no chão e tenta te içar para cima, que deixa os pés firmes. Se tu quiser, tu caminha, mas volta firme. O que tu querendo dizer com isso? Para tu não balançar. Pé para frente, pé para trás, pé para frente, pé para trás, balança para um lado, balança para o outro, chacoalhando. Fica firme de pé também. E um segredinho de pé fatal. Se você estiver falando de pé com as pessoas, deixa as tuas mãos mais ou menos na frente da tua linha da cintura, mais ou menos na frente do umbigo. Se tu olhar na TV, todo apresentador de TV fala com as mãos aqui. Tem um modelo ali, né? É isso. Porque e é bonito, né? Elegante. Se tu deixa as mãos ao longo do corpo, de pé, parece que tu tá com vergonha, parece que tu fica mais inseguro. Então, às vezes, gente, só isso já causa um impacto. E aí é nesse olhar, né? Nesse primeiro.
Tem mais 2 minutos para dar dica? Mônica, pode? Então Meu vamos Deus, lá. a gente tá Daí, ó. anotando aqui, a gente já mudou. Né? A gente Então, já tá passando uma postura um pouco melhor. É. isso, gente, é esse olhar. Porque se tu tá com a mão para baixo, mais aqui e tal, eu já olho e falo assim, ó, o Alan é mais timidozinho, envergonhado. Ah, Carol, não, Carol, sabe? O primeiro impacto, então, isso já te ajuda. Aham. Daí, de pé, mesma coisa. Daí, se a gente for, né, para essa coisa do boca mole, é muito real. É disso que Eu veio. amei isso, cara. É assim, ó, se tu tem um filho adolescente e esse filho fala assim, ó, meu pai é um boca mole, tu tá ferrado, né? Porque ele não sente autoridade, firmeza. Se os teus liderados falam, meu chefe é um boca mole, tu tá ralado. Se eu vou numa loja, eu quero comprar um negócio de mais valor, quero comprar essa TV. Vem lá um vendedor e fala, não, essa TV e tal, não sei o quê. Tu fala, veio um blá, tanso lá, boca mole. Tu já não bota fé naquela pessoa. Né? Então, articular bem, que é movimentar a boca bem, é o que mais passa credibilidade quando uma pessoa fala. Caramba! Só para comparar, ó, tem gente que fala mordido. Pessoa que fala assim, ó, não abre a boca, não solta o dente de cima ou de baixo. O que passa uma Parece pessoa que dessa? tá com raiva o tempo né? todo. Tá no ódio, né? Você até levanta o nariz. E tem gente que fala assim, ó, então vai na fome e fala, eu vim aqui, gente, porque todo mundo fala que eu sou muito nervosinho lá na empresa, mas eu não sou nervoso. Eu sou calmão. Mas só de falar com a boca travada, ou seja, tudo comunica. A tua boca comunica que tu tá com raiva. E às vezes a pessoa não tá. Né? Caramba! Aí outro, esse, né, o que não comunica, que não mexe aqui, faz essa coisa que parece que é tanso, parece que não tá interessado e tal. Mas tem pessoas que exageram a boca quando falam. E são aquelas pessoas que a gente acha nojentas e insuportáveis. É. Famosa Amanda da internet. Tu percebe que não é o que a pessoa tá falando. É só isso que já te dá essa impressão. Caramba. Quando a gente tá olhando e imitando aqui é fácil, mas às vezes a pessoa que ela não sabe. É os 75% contra os 25%, né? Agora faz total sentido isso. Que daí, às vezes, aquela pessoa que chega no teu setor na empresa e fala, oi, gente, bom dia, eu sou a Mônica, vou trabalhar aqui com vocês. Tu olha e fala, não. Não, aqui tem certeza. Aqui mesmo, né? Que às vezes faz a gente sair no almoço e falar, tu viu aquela nojenta que veio? Gente, às vezes a pessoa é uma querida. Só que esta forma de falar, acha, né? Então, a forma só. Então, se tu me perguntar, Mônica, a minha articulação, o jeito que eu falo impacta, né? Impacta. Quanto mais a gente articula com clareza, mais tu passa credibilidade. Como é que eu posso melhorar a clareza da minha fala? Por exemplo, pegar uma caneta, um lápis, ou o meu próprio dedinho, poderia ser, eu coloco aqui, ó, na ponta, e tento falar o mais claro possível. Exagera. Porque se tu fizer assim, tu vai treinar para ser vocal mole. Isso, mas ó, força. Conta até 10, forçando. 1, 2, 3, tenta trazer para frente a 4, 5, 6. Entendeu? Ó, o segredinho. Aqui a gente faz ao vivo mesmo. É isso aí, quem sabe faz ao vivo. Aqui, ó. Às vezes a gente deixa lá atrás, ó. Não, tenta botar aqui, né, e mexer bem a boca. Se tu faz isso 2 minutinhos antes do podcast, conta até 10, fala meses do ano e tal. Quando tu tira, a tua fala tá mais destravada. Tá mais aberta, então. É que engraçado, quando eu coloquei aqui, já falando pra dentro. Isso. Aí eu falo, vem pra frente, vem pra frente. Aí tu vai treinando e essa fala daí fica mais clara e melhor. Agora, antes de todo podcast, Carol, nós teremos as nossas canetas oficiais, os nossos treinos, porque é interessante, isso é importante. É muito bacana isso. Cara, uma dica que qualquer um pode fazer, né? E melhora muito. E assim, ó, praticamente, gente, todo repórter, apresentador de TV, radialista, praticamente todos eles fazem esse tipo de exercício. O fonoaudiólogo vai lá na emissora, na rádio e trabalha essas pessoas. Aí, às vezes, a gente olha e fala, ai, gente, olha o fulano lá, nasceu com o dom. Ele fala claro daquele... 99% deles foram treinados, tiveram fonoaudiólogos, sabe? O cara já tá lá, ele já é um apresentador de TV e ele ainda tem uma sessão semanal com fonoaudiólogo que trabalha, que interessante. Isso vai muito né? O tempo inteiro. Porque por mais que a gente esteja aqui falando, a gente tá sempre pensando, pô, não posso, né? Tem que cuidar da minha postura. Não posso balançar, não posso parecer nervosa. Então a gente tá sempre comunicando e a gente tem que estar sempre alto. Eu tenho uma dificuldade. Eu gosto de me mexer.
Eu gosto de me mexer, só que aqui a gente tem que tomar cuidado com o som para não estourar. Verdade. Então a gente tem que se policiar. E de a gente sempre tomar esse cuidado, ele vai ficando mais natural, porque é treinável. Isso. Agora, né, tu presta atenção em tudo. Cada vez mais vai ficando automático, que hoje é pra vocês. Tu senta aqui, tu já sabe, bota aqui, Sempre. coloco aqui, minha mão não sai Sempre. daqui. E aí vai ficando automático. E é muito engraçado que antes, Verdade. quando você tinha falado das mãos, eu tava um tempo inteiro com a mão aqui no podcast. Eu tenho sensibilidade ao ar-condicionado, né? Então, tipo, eu sempre boto a minha mão aqui pra esquentar. E aí, você falou da mão, eu botei a mão pra frente. Eu falei, nossa, Não. eu passei o podcast inteiro com a mãozinha Não, aqui no e colo. a Mônica fala, não, tem que ver a postura, tem que se alinhar. Inconscientemente, A gente você vai já se fez arrumando. assim. O que isso vem também dos 2 segundos. Porque Sim. a gente não tá pensando. Só que é esse mesmo mecanismo também? É que assim, né, no começo, tudo, porque primeiro é que tem coisas que tu nem sabe, então alguém tem que te falar. Aham. Né? Por isso que a gente viaja achando que os caras que trabalham na TV, por exemplo, nasceram com aquele dom e que eles. Não, eles também não sabiam, eles também foram fazendo errado, e foram. Aí alguém foi falando, ó, é assim, assado, é isso, que a pessoa foi ajustando, e daí. No começo, tu tem que pensar em tudo isso. É como quando um líder vai lá na frente, vai falar, segura a postura, traz as mãos para frente, tal, abre o semblante. No começo ele fala, meu Deus, Mônica, eu tenho que pensar na postura, pensar no gesto, complica. É verdade. Só que daí tu vai fazendo, daqui a pouco vai ficar automático, Aham. e aí tu vai ter a mesma capacidade, né, de deixar as coisas, a tua cabeça pensando no conteúdo, tal, do jeito que era, e aquilo já virou automático. É igual dirigir, né? Quando você vai ali pensar na embreagem, deixa o carro morrer na subida, chegou numa subida, meu Deus do céu. Mas se você não for lá enfrentar, você não vai aprender. E aí se torna automático, né? Depois fica Natural. totalmente automático, tu não pensa mais em nada. E acontece a mesma coisa. Ô, Mônica, e hoje em dia, você falou muito em se adaptar. Hoje em dia, o online é uma máxima. Entrevistas online, reuniões online, trabalho online. Essa postura eu passo também online? Muito. É da mesma forma? Da Como é mesma que forma. funciona isso? A gente tem que ter esses cuidados, porque às vezes tô lá na reunião, às vezes tem 3 pessoas participando, né, tá ali, né, e aí tu tá lá. Aham, de pantufa, com o terno por cima, só de pantufa, né? Isso, né? Claro que até por baixo tem algumas coisas. Tem que cuidar que tu não não levante. Não mostra. Garanta que tu não levante, né? E eu vou falar, por exemplo, eu dou muito treinamento online, né? E aí, quando eu dou treinamento online, eu uso uma pantufa bem fofinha, porque ela não faz barulho no piso daí do online e ela ajuda com as dores que eu tenho nos pés. Essa é uma boa técnica. Então, dali não aparece. Mas eu sempre vou testar muito, né? Aham. Sempre deixo, tu tem que olhar se tu não vai levantar, se não vai aparecer e tal. E essa coisa, né, do online, algumas coisas que as pessoas nem se dão conta, que é assim, postura legal, então também ficou firme, boto lá, só que tu tem que cuidar com o teu cenário. Vou dar um exemplo para vocês de um negócio. A mídia, né, eu consigo vender muito pelo online, mas aconteceu um caso icônico de uma pessoa que tinha perdido o emprego, começou a fazer marmita, começou a postar online, começou a vender muito, foi muito legal, ela cresceu, né, rapidinho, fazendo em casa mesmo, tinha motoboys e tal, não sei o quê. E aí ela postava, né, tipo, como se fosse, hoje estão saindo aqui as marmitinhas da Mônica, né, filmando ela mesma, né, as marmitinhas já estão aqui, os meninos ali, né, que estavam lá, o pessoal das motinhos e tal. Numa dessas que ela tá fazendo ao vivo e que ela filma, passa um gato em cima da bancada. Em cima das marmitas. Do lado, assim, sabe? Putz. Que é da bancada. Acabou com o negócio da mulher, né? Então a gente tem que ver assim, no online tu vai comunicar as coisas, vai causar uma primeira impressão, vai gerar Eu tô um aqui numa impacto. entrevista de emprego e falo assim, não, sou super organizada, e meu quarto tá lá, né, Isso, bagunçado. Sim, nossa, né? esse exemplo é bom, é. Cama desarrumada, tudo Não, mas eu sou bagunçado. super organizada. Não, organização é o meu forte. Perfeito. Sem contar, vocês vão achar que é mentira, mas eu tenho uma pasta chamada Pérolas. E lá tem várias coisas que esses 30 anos têm me trazido. Quando eu me aposentar, eu vou escrever um livro falando dessas coisas, né? Porque eu já estou aposentada, daí dá pra falar. Claro que eu não vou falar de nomes de empresas e tal, né? Mas um dia eu vou postar isso com todo o sigilo resguardado de nomes de empresas e tudo. Mas tá lá a Pérolas. Um amigo meu. Disse. E aí, uma dessas pérolas é assim, o candidato, uma entrevista de emprego online, ok? O candidato não abre a câmera. Aí a recrutadora fala, olha, a gente faz já uma videochamada porque Pra te pra conhecer melhor. e tal, né? Será que você podia abrir a câmera? Ah, tem que abrir? Falou, tem que. Aí, assim, levou uns 30 segundos, a pessoa abriu.
o cabelo assim, sentado em cima da cama, com uma camiseta de pijama. Ela falou, era de pijama porque ela estava toda amassada, então uma camiseta de malha. E condiz com o cabelo, né? Conversou. Cabelo todo lá. Ela falou assim, ele não tinha nem escovado o dente, né? Pra ir. Então, essa coisa de que no online tu também causa uma impressão por como você tá e o cenário. Eu descobri, né, conversando com pessoas, que se tiver o teu cenário e tem livros aqui atrás, as pessoas até dão um print na tela e ampliam para ver que tipos de livro você está lendo. Isso quem me ensinou foi meu filho, né? Que é jovem, tem 20 anos. E ele Você falou: tá brincando, Mônica? Eu faço uns cenários que eu uso no meu escritório, e atrás tem vários livros, daí eu faço aqui, né? Os meus livros de fonoaudiologia, de comunicação e tal, porque eles são maiores, eles estavam aqui do lado. E aqui no meio estavam uns livros que eu gosto de ler. Eu gosto, por exemplo, né? Não é nada de uma literatura técnica, nem um livro que se indica para alguém. Eu gosto muito. Sidney Sheldon, eu li a coleção toda. Que é assim, é um livro gostoso. É tipo um filmezinho de suspense. São histórias. Então, eu já li a coleção toda. E pelo tamanho, eles estavam ali. Daí eu gravei um vídeo e tal, e meu filho falou, mãe, por que você não escolhe os livros melhores para deixar atrás de você? Eu falei, que é, Vitor Hugo, meu filho? Mãe, quando você tá na sua filmagem, olha ali, ó, tá aqueles livros do Sidney Sheldon, que, meu, é um livro legal, né, mãe? Eu falei, tá, mas o que esse livro teve? Ele falou, mãe, as pessoas printam para olhar e ver o que você lê, qual é a tua literatura. Sempre oportunidade de aprender, né? Quantos anos ele tem, Mônica? 20. Caramba, bem à frente do tempo. E aí eu falei, muito obrigada, mudei, né? Então, assim, ó, e aí, né, essa coisa de que tudo, como é que tá a tua cama, a tua roupa e tal, né, tudo isso. Então, essa percepção, assim, de que, na verdade, tudo comunica. Mas eu vou além, tá? Num determinado momento da minha vida, quando meu pai ainda era vivo, meu pai é uma pessoa muito rígida e tal, ele me ensinou muito dessas coisas da etiqueta corporativa, da etiqueta social, aprendi muito com ele. E aí, um dia ele falou, você vai trabalhar amanhã? Eu falei, vou. Aí ele falou, com esse carro? Aonde? Aí eu falei o nome da empresa, é um grande cliente que eu atendo da indústria. Ele falou, com esse carro? Eu falei, pai, é o meu carro, é o que eu tenho. Eu tenho, pai. Ele falou, eu estou falando da sujeira dele. Daí meu filho era pequeno, eu falei, pai, a gente veio do sítio e choveu e tinha lama, mas eu não entro, Caio, você não vai deixar o carro no estacionamento da empresa? Eu falei, vou. Ele falou, então, se fosse na minha empresa, um consultor que fala de comportamento com esse carro imundo não se criava. Caramba. Eu fui lavar o carro naquele dia, mas eu fui só por desencargo para não desrespeitar o pai, mas eu falei assim, ó, gente, meu pai é muito antiquado, né? Quem é que olha o carro? Aliás, as pessoas nem veem o meu carro, beleza. Mas passou uns 10 anos, meu pai já é falecido, e recentemente eu fui dar um treinamento numa grande clínica médica lá em Joinville. E eu deixei meu carro do lado de fora. Mas eles sabem, né, quem sou eu, os carros estão ali. E aí um dos médicos, no intervalo, me disse assim, ele participou do treinamento com a equipe, um médico muito respeitado, e ele disse assim, você gosta de fazer trilha? E eu gosto de caminhar, né, e tal. Eu falei, doutor fulano, eu gosto, a pesca. Não, eu digo de carro. Daí eu falei, não, de carro não. Daí ele falou, porque o teu carro lá na frente parece que você foi pra trilha. Não, você tá brincando. 10 anos depois? Agora, isso foi recente, foi ano passado. 10 anos depois. Então, assim, modernizou. Não. Eu fui julgada pelo carro. Ou seja, foi uma brincadeira, não perdi o cliente, mas ele olhou para o meu carro e falou, tem aquele fundinho poderia de verdade, ser mais caprichosa, né? Tá tão caprichosa com a sua Interessante. aparência, poderia ser mais. Então, é só pra gente olhar, porque às vezes a gente fala assim, imagina que as pessoas vão olhar para isso. Eu também não acho que seja legal, eu prefiro que a gente julgasse menos. Só que não adianta eu lutar contra o universo. Sim. Eu posso lutar tentando influenciar a sociedade a julgar menos. Mas no trabalho, é inteligente eu saber que mesmo na reunião online vão olhar a organização, vão olhar os livros, vão olhar teu carro, vão É olhar uma questão estratégica, então, né? O cara tá ali. Detalhe, Não, eu sou né? muito calmo. Eu nunca tive nenhum problema com ninguém. O livro lá, né? Como matar alguém e esconder o corpo. Tipo, o negócio isso. aqui, Alguém olha. abre o portão. É o Vitor Hugo? Vitor Hugo? Uhum. Vitor Hugo, você revolucionou as pessoas, como elas vão agora escolher seus livros na reunião online. Acho que é fantástico, tá? Ô, Mônica, a gente tá chegando ali no final, mas eu queria ainda te fazer uma curiosidade assim. Eu acho que a gente pode até fazer isso rapidinho. Por exemplo, entrevistas de emprego, né? Hoje a gente vê que bastante gente está buscando emprego, e a entrevista a primeira impressão é aquela que fica, né? Algumas coisas
o que pode fazer e o que não pode fazer em termos de comunicação quando a gente fala em entrevista de emprego. Porque eu tenho uma curiosidade disso. Tá. Eu acho que muita gente deve ter também. Beleza, então vamos lá. O que Pode. pode fazer? Um aspecto de higiene e cuidado. Então, assim, se eu sou homem, barba bem feita, cabelo bem cortado, dente bem escovado, cheirosinho. Aí eu não preciso inventar uma coisa diferente. Eu posso estar lá uma camiseta polo, uma camiseta bem limpinha, bem passada, posso estar com uma calça jeans. É preferível para o ambiente corporativo uma calça de uma estonagem mais lisa, né? Tipo um jeans escuro único, não assim muito desbotado, muito Rasgado, essas rasgos de coisas. preferência, não. Ah, Eu vou trabalhar num lugar, Mônica, que não tem problema nenhum com isso. Você ainda não conhece. Sim. Então é melhor tu ir prevenido Sim, e depois sim. falar, cara, aqui tu pode vir até de sunga se tu Ok, quiser. ok. Mas eu me cuido mais para causar uma primeira boa impressão. Né? Depois a gente relaxa. Então, é mais legal assim um tênisinho mais básico do que aquele tênis de astronauta, né? Aquele Sim, tênis, sim. né? Banjudão e Aquele tal. Então, assim, Caneta assim, né? sabe? O básico. Então, para as mulheres também, né? Aquela coisa do cabelo bem limpo, bem lavado. Eu tenho a impressão sempre de que, assim, o jeito que a gente se ajeita para ir num lugar mostra a importância que eu dou para isso. Então, assim, esse trabalho é importante para mim, eu quero conquistar. Então, assim, um rímelzinho, um batonzinho, pelo menos, para mostrar um capricho. Ah, Mônica, eu quero maquiar um pouquinho mais, beleza, mas não pode a maquiagem da noite. Pra festa, né? Tal, né? Equilíbrio Tal. seria uma palavra Equilíbrio, boa. né? Para as mulheres também uma roupa assim que não chame muita atenção para o corpo, que seja uma roupa mais discreta, que se chame atenção para você na entrevista, o que você vai falar das suas habilidades, né? Que a gente não traga essa conotação mais sensual, muito decote, muito coisa, não, uma coisa básica, mais discreta, barriga de fora, essas coisas que mostram o corpo, não. Leg, se eu usar, leg tem que ser cobertinha, tem que ser mais compridinha a blusinha que eu tô por cima, né, para tapar. Mulher também hoje pode ser sapatilha, tênisinho. Se eu gosto de usar um sapato com salto também pode ser, mas não é um obrigatório, né? Não pode. Por exemplo, aqui eu tenho uma chance de fazer inimigas. Vamos lá, polêmica. E a gente tem uma vinheta de polêmica, então vai para ela. Unhas em gel extremamente compridas, que fazem, por exemplo, tu ter que digitar assim, ó, com a mão deitada, não são legais. Porque mostram, por exemplo, que eu estou mais preocupada com a minha beleza do que ser ágil e eficiente. Para a maior parte dos trabalhos, uma unha muito grande, digitar com a mão deitada me atrapalha, fazer alguma coisa, né, atrapalha. Então, assim, não é que eu não posso ter unha em gel, mas que ela seja de um tamanho que me permita fazer as coisas com, né? Às vezes você vê a pessoa, o coisa está aqui, a pessoa está daqui, ó. Né? Com a unha. Então, essas coisas mostram assim, o quanto eu estou predisposta a dar de mim, a ser ágil, ser eficiente. Então, cuidar um pouquinho, né, com esse comprimento de unhas em gel, cuidar com coisas que fazem muito barulho. Então, às vezes, aquelas pulseiras, vai digitar, né? Aí tira a atenção, tira o foco, né? Atrapalha outras pessoas, né? Então, se tu me dissesse assim, numa palavra, eu vou para uma entrevista de emprego, 2 palavras. Higiene, essa coisa de parecer bem asseado, e discrição. Se tu veio para entrevista, eles entrevistaram 10 e perguntaram assim, qual era a roupa que o Alan tava? Qual era a roupa que a Carol tava? Se o entrevistador disse assim, ó, puxa, eu não lembro da roupa que eles estavam. Estava perfeito. Estava tão normal, tão assim, que não chamou atenção, mas eu prestei atenção no que ela disse, no que ele falou. Que interessante. Essa é uma palavra. Foi discreto. Então, discrição pode. Que show. Isso não serve só para quem vai fazer entrevista, mas para quem também contrata, né? É a mesma coisa, né? Observar esses pontos, porque isso transmite essa mensagem, né? Só se a gente tem um segundo? Tem, claro que tem. Na contrapartida do que eu falo para as pessoas que contratam, porque quem vai ser contratado, eu falo isso. Cuida aqui, cuida, né? Sei. Para os que são da contratação, eu tento fazer a cabeça ao contrário. Eu falo, cuida para não olhar tanto para a aparência. E só isso, né? E só isso. E nem para limitar, e nem para julgar tanto. Tenta abrir o teu olhar. Se tu teve a impressão de que é desse jeito, tenta fazer perguntas para ver e tal. Tem um livro que chama O Corpo Fala. E lá as pessoas acham que aquilo é uma bíblia
e que aquilo tá tudo verdade. Aham. Só que ele é muito reducionista, então a gente tem que cuidar onde tu procura uma fonte. Aquele livro fala, por exemplo, que se a pessoa tiver com os pés em direção à porta, é sinal que ela Significa quer ir que embora. ela quer ir embora. Eu já Ou ouvi seja, isso. a Carol tá querendo correr, né? É, Porque eu é. entendeu? Tipo, a nossa porta tá pra cá, né? Como? A não ser que ela vire o Curupira, né? Ela vai estar lá. Por exemplo, lá diz assim: se a pessoa tiver de braço cruzado, ela tá se negando a aceitar qualquer coisa, ela tá Meu fechada. Deus, é a foto do perfil máxima do LinkedIn, todo mundo... Isso, né? Ou assim, a Carol já falou, eu sou friorenta. Então pode ser, às vezes, que ela tá lá na entrevista de emprego, tá um ar-condicionado gelado, porque tem muita gente, e ela tá até assim, ó, pra não tremer, porque vão achar que eu tô tremendo de nervosa, e é de Aham. frio. E aí o recrutador não pode só ver o braço cruzado dela Sim. e falar, nossa, na entrevista já essa menina não tava aceitando nada que eu dizia. Aham. Porque o rosto dela estava receptivo, as falas dela foram super receptivas. Aquele braço, eu preciso pensar, você tá com frio, Carol? Ela fala, ai, nossa, tô... Mas não, pode deixar, mas é que eu sou... Sim. Ah, ela tá com o braço... Sabe? Então, Aham. às vezes, as pessoas... Buscar informações para E pode complementar. até mostrar um lado humano também de preocupação, né? Isso é legal. O que eu mais gostei aqui do nosso papo, Mônica, que infelizmente, né, a gente vai ter que chegar para o final, porque isso aqui passa muito rápido, né? Mas e você me corrige se eu estiver errado, independe da situação que eu vou passar, se é no ambiente de trabalho, se é no ambiente de casa, se é no dia a dia, se é em reunião, se é no avião, né? Que tem uma história legal que a gente vai finalizar com ela aqui do avião, que é um exemplo bem legal. Tudo comunica. Independente. Então, a comunicação em si, ela é uma ferramenta assim da vida, né? Então a gente tem que se atentar para tudo, não só olhar, eu vou me especializar em comunicação para o meu trabalho. Não adianta, porque você fora do teu trabalho, você está comunicando tudo. É isso? É isso. E às vezes até a gente usar estrategicamente, né? Eu brinco assim, você quer convencer a tua esposa de alguma coisa, né? Aham. Você tem que Olha pensar. só! Isso é uma dica importante. Olha isso. Quem precisa convencer a esposa, não que eu precise, mas eu vou anotar, só por via das dúvidas, Tipo isso. como é que a gente Por faz, exemplo, Mônica? tu tá morrendo de vontade de jogar bola, quinta-feira. E aí tu fala, amor, vou jogar bola quinta. E ela vai falar, meu Deus, de novo? Toda quinta-feira você vai jogar bola, né? Mas se eu pensar estrategicamente, não tô querendo fazer nada de mal, né? Porque só queria jogar bola, mas como é que eu podia comunicar isso de um jeito melhor, né? Você conhece o perfil dela e tal. Eu vou dar um exemplo, tem vários, mas um deles, né? Na segunda-feira, fala, amor, faz tanto tempo que você não vê sua mãe, né? Sua irmã. Às vezes vocês deviam fazer alguma coisa, não pensou em fazer? Ah, é verdade, né? E tal, né? Você começa lá a ventilar na segunda, né? Na terça você fala, sabe o que eu tava pensando? Talvez, o que você acha? Na quinta-feira que eu tava pensando em jogar uma bolinha, talvez você podia fazer uma jantinha aqui, chama tua mãe, tua irmã, vocês batem um papinho e tal. Eu ainda chego, dá tempo de dar um beijo nelas. Né? Ou seja, né, assim, Cara, eu não tô fazendo né? nada maldoso, Sim. mas eu posso pensar em coisas que facilitem a minha vida, de como que eu poderia aumentar meu poder de convencimento sobre. Legal. E também pensar no outro, né? Na situação do outro Eu fiz também, né? propositalmente isso assim. Você pensou em criar uma situação de uma coisa que ela gosta, que é encontrar a mãe e a irmã, você também tá pensando nela, você, né? E aí você tá juntando o útil ao agradável. Você não tá sendo antiético, inventando uma coisa, né? Mas você fala, poxa, eu vou jogar bola, pois é, mas ela fica sozinha, né? Então eu vou pensar numa estratégia. Legal. Que legal. Se chega errado, já perde a oportunidade. né? Já era. E tudo comunica, né? Talvez isso aí possa fazer uma relação melhorar também, não só no ambiente de trabalho, mas em casa. Que legal, Mônica. Assim, ó, é a segunda vez que eu vou usar essa frase e eu gosto dela, mas foi um prazer inenarrável, né? Conversar contigo aqui. Aprendemos de verdade muita coisa. Eu saio daqui outra pessoa mais cuidadosa. Eu ainda vejo que eu quero mais aulas com a Mônica. A Sim, gente tem a que trazer gente mais ela precisa. aqui. E para finalizar, Mônica, a gente vai usar essa câmera aqui, e essa câmera aqui, ela é o que a gente chama de olhar na alma de quem está nos assistindo, né? E aquele recado, né? Para tudo comunica. Qual é aquele recado final que você deixaria para as pessoas que nos assistiram e que nos ouviram hoje sobre tudo comunica, comunicação? Tudo que nós fazemos é permeado pela comunicação, seja em palavras ou em gestos, mas tudo que a gente faz é permeado pela comunicação. Então, desenvolver e melhorar a nossa comunicação melhora a nossa vida, porque melhora as nossas relações, melhora os nossos resultados, melhora, de um modo geral, a nossa vivência com o outro, né? Viver em sociedade é comunicar-se.
E muitas vezes nós entendemos que a gente tem dificuldades, mas a gente não busca desenvolver a nossa comunicação. Então, eu queria deixar aqui, como profissional da área da comunicação, a minha sugestão para você, não importa como, você tem várias formas. Você pode fazer curso, você pode ouvir um podcast, você pode seguir um canal, você pode ler, mas busque desenvolver a sua comunicação de um modo geral, porque certamente isso vai ter impactos nas tuas relações, vai ter impacto na tua vida e vai, inclusive, te deixar mais leve e mais feliz, porque quando a gente consegue se comunicar mais, a gente consegue expressar os nossos sentimentos. E comunicação vai além de falar. Comunicação é uma via de mão dupla. Então, quando as pessoas falam em melhorar a comunicação, não é melhorar só o nosso jeito de falar, mas é melhorar também a nossa capacidade de ouvir, porque a gente só se comunica quando também é capaz de ouvir. A comunicação é essa troca. Então, a minha sugestão, né, assim, de todo o meu coração, é que tu realmente entenda a importância que a comunicação tem na tua vida, porque tu te comunica com o espiritual, tu te comunica contigo mesmo e tu te Legal. comunica com os outros. Então, a comunicação faz muita diferença na nossa vida. Nossa senhora, que profundo. É aquilo, né? Não adianta eu me sentir uma pessoa educada e aí não transparecer isso, né? Igual aquele pessoal do avião, né? Que Não escuta o sinal. boa, Carol, boa lembrança que pra gente, né, encerrar mesmo, é que eu tô demorando para encerrar, que o papo tá muito bom, mas você falou que vai escrever um livro sobre pérolas, Pérolas. né? E a gente estava conversando aqui a história do avião, né? Que não é sobre o avião, né? É sobre o avião pousa, a pessoa fala, não, eu sou aquela pessoa que eu respeito as regras, eu respeito as normas, mas quando o avião pousa, Mônica, será que isso existe ainda? Porque assim, o avião tá cheio de pessoas que são, né, se consideram mais elite, né? E que Sim. muitas vezes falam, nossa, a gente é tão fino, tão educado, a gente segue as regras. Se todo o povo seguisse como a gente, a vida seria O melhor. Brasil seria outro. E aí você vê essas conversas no avião, né? Aham. Nossa, se os políticos, se as pessoas, essa falta de educação é terrível e tal. E aí pousa o avião, o comandante fala, acabamos de pousar, vocês já podem habilitar seus aparelhos celulares, permaneçam sentados que o desembarque será feito por fileiras. O avião ainda está se chacoalhando, as pessoas... Levanta e fica esperando ali no pé, né? Aí fica um com a mochila no ombro, batendo a coisa na tua cabeça, né? E o outro Vai de pé, né? e fica de pé. Fica de pé. 15 minutos esperando Aham. isso aí, né? Então, ali está exatamente isso, de um discurso, né? Que eu Sim. tento comunicar algo com as palavras, mas que E as transmite ações... totalmente outro, diferente. né? E aí tem, né, uma frase famosa que diz, o que você faz fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Olha só, que é esse exemplo aí muito clássico, né? Perfeito. Que a gente aprendeu aqui. Mônica, muito obrigado Muito por obrigada. transmitir tanto conhecimento. Quais as redes sociais que o pessoal pode te achar para conhecer um pouquinho mais do teu trabalho? Tanto pelo LinkedIn quanto pelo Instagram é Mônica, só que o meu Mônica escreve com K. Mônica com K. Mônica com K, então Mônica Monguilhot, que escreve Monguilhote, né? Legal. O nosso Ivo, para o nosso editor, tudo é possível. Ele vai colocar suas redes sociais aqui. E, novamente, Mônica, foi um prazer. Muito obrigado. Quanto conhecimento. E isso faz jus ao propósito desse podcast, que é compartilhar conhecimento. Porque a gente acredita de verdade. Conhecimento é poder, né? Quem sabe o que quer. Pode mais. E Valeu, pode mais pessoal. com você. Obrigado, Mônica. Obrigado. Até a próxima. Valeu. Tchau.